preocupado, sim, em atrair o povo de volta para ele. Aqui nós vimos que os discípulos, os 2 homens, eles ficaram presos, ficaram fechados durante os 3 dias em que Jesus estava no sepulcro. Eles ficaram ali com tanto medo que quando eles tiveram a oportunidade de sair de Jerusalém, para onde eles voltam? Eles procuram Emaús. Eles voltam para a cidade que eles haviam abandonado, porque Emaús significa desilusão, solidão, angústia, tristeza. Eles deixam a capital da alegria, que era Jerusalém. Jerusalém, a cidade da cura, porque Jesus permanecia ali curando. Aleluia. Jerusalém, a cidade da paz, porque é onde Jesus está, tem paz. Nossa. Cidade da cura, porque é onde Jesus para a cura. E Jesus não tinha ido a Emaús, Jesus havia ficado em Jerusalém. Desânimo, apatia. E eles voltam tristes para Emaús. 10 quilômetros afastava Jerusalém de Emaús. E eles caminham. Eles vão ali caminhando de volta para o lugar de desilusão, para o lugar de dor. Quando nós deixamos o lugar de dor, nós temos que permanecer no lugar de cura. Amém. No lugar de paz, no lugar de alegria, porque outrora nós estávamos como os mortos, mas nós ressuscitamos em Cristo Jesus. Hoje nós somos novas criaturas. Evangelho de João capítulo 15, ele fala para nós que ele é a videira verdadeira e nós somos os seus ramos. E se ele limpar esses ramos, nós vamos produzir muito mais. Mas se ele cortar esse ramo, essas varas que está nessa videira, que está nessa árvore, ela pode murchar e ele vai lançar no fogo. Então nós precisamos de rever o nosso conceito de seguidores de Cristo Jesus. Aleluia. Que nós venhamos seguir as pisadas do Senhor. Mesmo na luta, mesmo na tribulação, mesmo nos desafios que são grandes todos os dias, nós temos que olhar firmemente para o Senhor. Aleluia. E aqueles homens, eles ouviram, começaram a conversar, a falar a respeito do que tinha acontecido. E eles começaram a dizer: a nossa esperança era Jesus de Nazaré. Agora ele está morto. E agora? Imagine o desespero de... Só aparece o nome de um, que é Cleópatra. E o outro. Imagine, Jesus vai lado a lado. O bom disso é que Jesus caminha lado a lado conosco. Amém. Jesus não caminha na frente ou atrás, mas ele está lado a lado, olhando no que nós estamos fazendo. Jesus contempla ali naquele momento com tristeza, com dor, porque ele ensinou tanto aqueles discípulos e eles não ficaram em Jerusalém. O pavor era tão grande que mesmo na caminhada para Emaús, eles não notaram que aquele homem que andava ao seu lado era o mestre, era Jesus, que havia falado muitas vezes para eles: olha, eu vou ser entregue na mão de pecadores, mas não preocupe, porque ao terceiro dia eu darei o brado de vitória, eu descerei ao inferno, eu tomarei a chave do inferno e direi: ó morte, aonde está o teu aguilhão? Aonde está? E naquela hora, os discípulos, os 2 do caminho de Emaús, achavam
que Jesus permanecia morto. E o interessante é que eles falam para Jesus: olha, as mulheres que conviviam com o nosso grupo tinham ido lá de madrugada e percebeu que não tinha, que Jesus não estava lá. E elas ainda diz que anjos apareceu e disse: ele não está aqui. Depois os discípulos voltam lá e eles notam que Jesus não está lá, o corpo não está no sepulcro, porque o sepulcro não pode segurar o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. Ele é a vida, ele não vai ficar morto. E ele diz: ao terceiro dia eu voltarei. E ele tinha falado para a sua igreja, para o seu povo. A igreja de Jesus era uma igreja bem difícil. Vocês acham que a nossa é difícil? Pensa, os membros da igreja de Jesus. Pedro, que ia negar, cortava a orelha. Judas, que ia entregar na mão de pecadores. Todos eles era problema. Jesus não formou uma igreja de pessoas perfeitas. Não, porque o único perfeito é Jesus. Nós estamos sendo moldados pelo carpinteiro de Nazaré. Porque na carpintaria de Jesus nada fica torto. Fica tudo no nível e no prumo. Tudo fica perfeito. Então aqui nós aprendemos que quando eles estão ali lamentando o que tanto eles esperavam, a confiança era no libertador, era em Jesus que ia mudar a história do povo de Israel. E eles agora, os nossos anciões, os nossos sacerdotes, entregaram Jesus, mataram Jesus, crucificaram Jesus. Mas eles esqueceram da parte melhor, que ele diz: mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Aleluia. Ao terceiro dia eu vou estar com vocês. E eles caminharam. E quando eles entraram em casa, Jesus fez que ir embora. Ele disse: não, Senhor, fica conosco, já se faz tarde. Jesus entra, eles trazem o pão, Jesus ora naquele momento. Até então eles a visão espiritual deles não se abria de maneira nenhuma, por causa do medo, por causa da dor, por causa da desilusão, porque justamente eles foram para um lugar de desilusão, de decepção, e naquele lugar eles não poderiam ver a glória de Deus. Você já parou para pensar quando você está com amargura de alma e você vai para um lugar que só te lembra coisas ruins, ao invés de você melhorar, você sai pior daquele lugar. Mas quando nós deixamos aquele lugar de dor e começamos a olhar para aquele que diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei, porque eu troco o seu fardo pesado, porque eu troco a sua dor, porque eu troco a sua angústia, a sua decepção, por um fardo suave, por algo agradável. Nós precisamos entender a vontade de Deus. Nós precisamos entender o que é que Deus Ele marcou para a nossa vida nesses dias. Muitas vezes, aqueles dias, aqueles momentos na nossa vida em que a desilusão é muito grande, há um abandono que parece que a gente não vê outra solução. A gente fica de um lado para o outro. Vai para um lado, vai para o outro. E era assim que esses homens estavam. Eles estavam procurando um refúgio para a sua dor.
Só que eles estavam procurando no lugar errado. Por isso eles não, seus olhos estavam vendados. Por isso seus ouvidos não ouvia a voz de Jesus de uma maneira suave, de uma maneira que ele estava dizendo: eu não posso deixar esses dois em Emaús, porque eles vão voltar para os seus costumes errados. Muitas vezes Deus olha para mim e para você e está dizendo: eu não vou deixar você voltar, eu não vou deixar você só, eu vou entrar com você. Aleluia. Quando ele entra na casa daqueles homens e começa a orar, começa a falar das escrituras, ele sente um fogo, um ardor no seu coração. Nos nossos dias, a gente já ministra a palavra e muitas vezes essa palavra não é notada nos nossos corações. E quando nós entendemos que o Espírito do Senhor, ele traz entendimento, o Espírito do Senhor vai abrindo os nossos olhos que estavam vendados, aí nós vamos começar a ver a glória de Deus, como aquele homem disse: olha, agora Jesus partiu o pão. Olha, eu entendi, quando ele partiu o pão, eu entendi que era Jesus de Nazaré. E quando ele abre ali os seus olhos, Jesus já foi embora. Nós não podemos deixar Jesus ir embora das nossas vidas. Nós não podemos deixar Jesus de lado. Nós temos que dizer: Senhor, eu não posso tocá-lo no Senhor, mas o Senhor toca na minha vida, porque Tu és o Deus onisciente, Tu és o Deus onipresente, Tu és o Deus de perto, Tu és o Deus que me tira da sarjeta, que me coloca no lugar de honra. Aleluia. Aleluia, Deus. Quando alguém não acredita mais em nós, quando diz não tem mais jeito, não tem solução, o Senhor, Ele nos coloca no colo, Ele toma-nos pela mão, Ele diz: olha, eu vou te esforçar agora, eu quero te esforçar. Jesus podia muito bem deixar aqueles dois homens em Emaús, foi escolhas dele. Jesus não entra no nosso livre-arbítrio, irmãos. Ele não entra. Ele vai conosco até aonde ele acha que deve ir. Mas de repente a escolha foi ir para Emaús. A escolha não foi Jerusalém. Como Jesus amava aqueles dois homens, Ele traz de volta. Quando Jesus chega no local de oração, onde estão os 11 discípulos de Jesus aguardando, esperando, porque eles tinham uma promessa. E eu quero dizer para você, na autoridade do nome de Jesus, você tem uma promessa do Senhor. A promessa do Senhor não caduca. A promessa do Senhor, ela vem de encontro no dia que você menos espera, no dia que você diz: acabou, não tem mais solução. Ele está dizendo: eu estou bem perto de você. Aleluia. Amém. Eu vou te tomar pela tua mão direita. Amém. Eu vou te colocar de pé. Eu vou te colocar em uma rocha que é mais alta do que todos os seus problemas. Eu vou te colocar numa rocha que é mais forte. E essa rocha, ela não nos abandona. Ela está conosco. Essa rocha é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ele sempre é Deus. E naquele momento, quando eles abriram os olhos, eles largam Emaús. Eles deixam Emaús. Eles viram as costas para Emaús e correm ao encontro de Jesus. Ele sabia que Jesus ia à procura dos 11 discípulos que estavam aguardando pela volta dele. Amém. Quando nós aguardarmos de verdade, e nós sabemos que Jesus está às portas, nós sabemos que Jesus um dia desse vai soar a última trombeta, e a igreja do Senhor, a igreja não é 4 paredes, mas a igreja é um coração contrito, um coração que clama, um coração que teme ao nome do Senhor. Vai ser um grande
A Bíblia diz que vai ser grande e terrível esse dia. Grande para aqueles que subirão com o Senhor e terrível para aqueles que ficarão. Então nós precisamos, irmãos, de rever a nossa vida, de nos darmos preparados, porque Jesus foi para os céus e Ele foi preparar lugar para a sua igreja. Os discípulos entenderam isso e por isso eles ficaram reunidos ali esperando. E quando Jesus vem, depois Jesus anuncia para eles: olha, agora eu vou para o meu Pai, mas eu vou deixar com vocês o meu Espírito Santo, o meu Consolador. Você não é um qualquer um. Ainda que o inimigo diga isso para você, ainda que alguém diga isso para você, não, você tem dono. Eu quero que você diga para Satanás: Satanás, eu tenho dono. Eu tenho dono. E ele morreu lá na cruz do Calvário um dia. Ele morreu e ele disse: Pai, tudo está consumado. Pai, tudo foi feito, mas eu não abrirei mão dos meus filhos. Você tem um dono. Você tem um dono. Nós temos um dono. Eu tenho uma irmã na igreja, ela fala assim: pastora, filhos de crente têm dono. Ele pode até andar com uma ovelha desgarrada, mas ele vai voltar para o aprisco do Pai. Você tem um dono. Você é filho do Rei dos Reis. Você não é um cidadão qualquer. Nós temos que olhar e dizer: eu sou aquilo que o próprio Deus disse. Um dia Ele diz que nós somos a sua imagem e a sua semelhança. Nós não temos nem o direito de estar dizendo assim: ó, fulano é feio, porque senão nós estamos maltratando a Deus. Porque se Ele diz que nós temos a sua imagem e a sua semelhança, então nós somos o quê? Bonitos. Nós somos bons. Nós passamos momentos difíceis, passamos momentos de luta, passamos momentos de sarjeta, mas quem está de braços abertos, Ele não desiste de você, Ele não desiste da sua casa, Ele não desiste da sua família. Ele está dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus, Ele não muda. Muitas vezes nós ficamos mudando muito, mas Ele não muda. E Ele está no caminho, cuidando de você. Amém. Glória a Deus. Quantas vezes o inimigo tentou te destruir, quantas vezes você quase morreu, mas o anjo do Senhor acampa ao derredor daquele que o teme. E nós estamos aqui para temer o Senhor. Nós estamos aqui para ver o agir do Senhor nas nossas vidas, porque Ele agindo, Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quando os discípulos disseram: Jesus agora está morto. Jesus está morto. A minha esperança está morta. Não, a nossa esperança reviveu, porque Ele vive, está à destra de Deus Pai, sentado ali, ainda clamando: Pai, dê mais um tempo para esse meu filho. Glória a Deus, aleluia. Pensa quantas vezes Satanás pediu para tirar a sua vida. Quantas vezes? Mas o Senhor está dizendo: eu paguei preço por ele. Amém, Jesus, obrigado. Eu paguei um preço de sangue por ele. Eu derramei o meu sangue. Eu dei a minha vida por ele. Por isso que eu disse: você não é um qualquer um. Você não é um coitadinho. Você é o herdeiro da glória de Deus. Você é filho de um rei que está sempre esperando para que você clame e diga: Pai, tem misericórdia de mim. Eu caí. Nós sempre caímos. Mas o levantar é de Deus. Aleluia.
O Senhor coloca alguém para nos dar a mão. Coloca alguém para dizer, olha, acredite. Você é importante. Você é importante. Eu te amo. Essa palavra está quase em extinção. Eu te amo. Quando alguém fala eu te amo, a gente fala, opa, será que quer alguma coisa? Será que está querendo alguma coisa? Não. Jesus, ele diz que nós somos amados dele. E nós também devemos amar como ele nos ama. Às vezes a gente fala, ele me amou. Não, ele continua me amando. Porque ele é Deus. E eu ainda estou aqui. Aí quando nós formos para a glória. E uma coisa que nós precisamos nos preocupar é com a eternidade. Quando a gente vê pessoas hoje nos nossos dias, dentro das igrejas, elas estão tão desesperadas, estão muitas vezes na fase terminal de uma enfermidade e ainda não se preparou para a eternidade. Quer continuar vivendo naquela dor, naquele sofrimento. Mas nós temos que nos preparar para a eternidade. Para encontrar com os nossos entes queridos que foram salvos. Para encontrar com o nosso Deus que está de braços abertos. Para encontrar com o Rei dos Reis que deu a sua vida e está nos esperando. Ele não deita, ele não dorme, ele continua de pé. Aleluia. Glória a Deus. Ele continua de pé. E que nessa noite não volte para Emaús. Fique em Jerusalém. Não deixe o medo te apavorar. Não deixa. O medo fechou os olhos daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. O medo tirou a alegria daqueles homens. O medo se agiganta dentro de nós e nós perdemos muitas vezes oportunidades que o Senhor está nos dando. Mas que nessa noite, essa seja a sua oportunidade. Volte para a capital da alegria. Volte para a sua Jerusalém. Volte para o encontro daquele que vai te carregar no colo quando você estiver arrastando. Quando todo mundo se afasta da gente e a gente olha e diz, meu Deus, cadê fulano, cadê ciclano? Não vê. Mas a gente ouve uma voz dizer, aquietai-vos, filho, e sabei que eu sou Deus na sua vida. Uma voz suave, uma voz mansa, uma voz que faz cessar toda lágrima dos seus olhos. Uma voz que faz o seu coração acalmar e você ouvir as palavras do Senhor, como aqueles 2 homens no caminho de Emaús. Até então ele só sentiu medo, pavor e queria saber, cadê Jesus? Ele morreu, a sua esperança acabou. Não, a esperança está viva. Ele continua sendo Deus. Ele continua dizendo, acredite que um dia vai soar a última trombeta e a sua igreja vai subir. Glória a Deus. Nós vamos para um lugar aonde não vai haver tristeza nem dor, aonde todos vai ter o mesmo valor. Então que nessa noite não volte para Emaús, lugar de tristeza, lugar de lamento, lugar de aflição. Jesus busca os 2 homens, porque aquele lugar não era lugar mais para eles. E se Jesus não acompanhasse, eles não voltariam mais. Que nessa noite, meu irmão, minha irmã, deixe Jesus te voltar. Deixe Jesus te levantar da onde você caiu. A palavra diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Levantar não é fácil. Muitas vezes a gente sente que é o nosso fim.
Mas o Senhor está dizendo, não, é o começo da sua vitória. Esqueça o que você viveu ontem e creia que o seu hoje é melhor do que o amanhã. O nosso amanhã é hoje, irmãos. Eu costumo dizer, o nosso amanhã é hoje, porque hoje nós temos fôlego de vida. Hoje nós podemos contemplar a glória de Deus. Amanhã eu não sei se meus olhos abrirão, se o meu coração vai parar a qualquer hora nessa noite, mas o nosso hoje é agora. Creia que o Senhor está dizendo para você, hoje será melhor do que amanhã. Amanhã é outro dia, mas creia que o Senhor está chamando pelo seu nome. Ele está dizendo, você é meu. Glória a Deus. Eu não abro mão de você. Amém. Satanás não pagou preço na cruz do Calvário. Satanás não ficou no deserto. Ele ficou apenas atormentando Jesus. Mas quem ficou 40 dias, 40 noites no deserto, se preparando para ir para a cruz, foi Jesus. Amém. Vestiu a nossa roupagem de imundície, de tudo que não prestava. Ele experimentou, ele sentiu na sua pele, porque ele era homem como nós. Jesus sentiu as dores dos açoites. Jesus sentiu os cravos que transpassou as suas mãos, que transpassou os seus pés, aquele lado que foi transpassado por aquela lança que saiu apenas água, porque o sangue já tinha sido derramado. Não foi ali na cruz, mas lá no Getsemane, quando ele estava orando, ali os seus poros derramavam todo o seu sangue, ali os seus nervos eram estourados pela dor do pecador, porque foi o nosso pecado quem matou Jesus. Foi o nosso pecado quem crucificou Jesus. Não foi aqueles homens, mas ele venceu. Ele vive e ele reina. Aleluia. Ele está à destra de Deus Pai, dizendo: Pai, dê mais um tempo para ele, porque ele vai voltar. Pai, ele vai sair de Emaús, ele vai chegar até Jerusalém. Jerusalém vai ser lugar de festa, Jerusalém vai ser lugar de refrigério, Jerusalém vai ser lugar de renovo. Nesta noite, seja, meu irmão, renovado pelo Espírito de Deus. Seja cheio da graça de Deus, seja cheio de renovo. Você vai dizer: não tem esperança. Não espere, porque o Senhor está esperando por você. Ele continua, Ele não vai te deixar no meio do caminho. Ele não vai desistir de você. Às vezes, as pessoas desistem. E nós damos motivo, né? Pior que nós damos motivo. Mas o Senhor está dizendo: não, Satanás, eu paguei um preço muito alto. Ele é meu. Ele é meu. Lembre sempre disso. Quando você escorregar, quando você pensar de voltar para Emaús, lembre que o Senhor está dizendo para Satanás em todos os momentos: Ele é meu. Amém. Jesus, obrigado, Senhor. Não foi ouro nem prata, mas foi preço de cruz, foi preço de humilhação, foi preço de muita dor. E por isso nós estamos aqui hoje. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Amém. E que você não volte para Emaús. Mesmo que você esteja com vontade, volte não. Emaús é lugar de morte. Emaús é lugar de angústia, tristeza, decepção. Volte para Jerusalém. Levante e volte para Jerusalém, porque ainda há esperança para você. Vamos colocar de pé.